Tem muita gente que acredita que o dinheiro não compra a felicidade, mas não podemos negar que ele facilita a nossa vida e nós usamos ele todos os dias. Mas você já se perguntou de onde veio o dinheiro? Como ele funciona? Ele foi criado em uma época ou ele sempre existiu? Prepare-se para uma viagem no tempo para compreender como o dinheiro evoluiu ao longo dos anos. Mas antes de embarcar, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Capítulo 1. O escambo. 1982. Mar Mediterrâneo. Imagine você fazer parte de uma equipe que pesquisa tesouros no meio do mar. Você mergulha próximo à costa da Turquia, em meio às águas cristalinas. Você está próximo de alcançar o fundo do mar. Só que nesse momento, a 45 metros da superfície, no meio do completo vazio, você faz a descoberta da sua vida. Chegando ao fundo do mar, você encontra um naufrágio. Dentro desse navio estava um grande tesouro. Nesse navio, datado do século XIV a.C., o mergulhador turco Mehmet Sakir encontrou em 1982 mais de 10 toneladas de metais preciosos. Repito, 10 toneladas de cobre e mais 1 tonelada de estanho, materiais usados na fabricação do bronze. E não parava por aí. Foram encontrados objetos de luxo. Muito ouro, marfim, âmbar e cerâmica. Só que para Mehmet e os pesquisadores, essa não foi a maior descoberta. Os objetos encontrados neste navio não pertenciam a apenas uma cultura da época. Haviam artefatos egípcios, micênicos, cipriotas e cananitas. A conclusão: esse era um navio mercante da Idade do Bronze, o último período da pré-história. O naufrágio de Uluburun, na Turquia, é uma das maiores evidências arqueológicas de comércio internacional na pré-história. Só que essa história toda levanta uma questão muito importante. A primeira moeda que se tem notícia foi criada na mesma Turquia, 7 séculos depois do naufrágio. Afinal, como os seres humanos como a gente trocavam esses objetos de luxo sem dinheiro no bolso? A resposta é que chamamos de escambo. O escambo é uma forma de troca direta de bens e serviços sem o uso de dinheiro. É um sistema de comércio onde as pessoas negociam itens de valor equivalente diretamente entre si. Um artesão que faz ferramentas pode trocar suas criações com um pescador por peixe fresco. Um pedreiro pode oferecer seu trabalho em construção em troca de serviços de um encanador. Tá vendo? O rolo da OLX não surgiu agora não. E você? Bateria na porta do vizinho para oferecer uma vaca em troca de um saco de grãos? E se seu vizinho não quiser uma vaca, mas sim galinhas? Apesar de fortalecer laços entre a vizinhança, o escambo traz em si um grande problema. Um não, 3. O escambo exige que cada lado esteja necessariamente interessado na oferta do outro. No nosso exemplo,
para termos o saco de grãos do vizinho, ele tem que estar interessado em ter uma vaca. Como ele quer galinhas, a transação não acontece. O escambo era refém da coincidência dos desejos de ambas as partes. Ponto número 2. Você acha que vacas e grãos valem a mesma coisa? Depende. Se a safra de grãos for excedente, você tem muitos grãos que acabam valendo menos. Se a safra for bem ruim, esses grãos passam a valer ouro. Essa relação se chama de oferta e demanda, mas é assunto para outro vídeo. Existe a dificuldade de avaliar o valor das coisas e saber se essas trocas seriam equivalentes. O terceiro problema é a dificuldade de poupança. Pensa comigo, se você possui uma vaca, ela possui a capacidade de gerar leite. Só que, sem geladeira, você não consegue armazenar leite nenhum. Ele estraga. Agora, se você é um agricultor, consegue guardar os grãos para momentos difíceis, nos quais nem a vaca conseguiria comer direito. Isso fazia com que poucas pessoas armazenassem muito poder econômico, gerando muita desigualdade. Só que foi no século 7 a.C. que essa história começou a mudar. Capítulo 2. A primeira moeda. Tudo começou na Lídia, atual Turquia. Durante o reinado do rei Aliates, foi criada a primeira moeda que se tem notícia. As primeiras moedas eram feitas de elétrum, uma liga natural de ouro e prata encontrada nos rios da região. Só que nessa moeda tem uma informação que faz toda a diferença: um carimbo oficial. Essa é uma condição vital para qualquer moeda. Ela só existe quando uma autoridade, no caso o rei, martela um carimbo nela. Guarde essa informação, que mais para frente a gente vai voltar para ela. As moedas eram práticas, duráveis e, o mais importante, confiáveis. Imagina só, pela primeira vez não era mais necessário carregar gado ou sacos de grão para lá e para cá. É óbvio que a novidade se espalhou rapidamente em todo o mundo antigo. Assim como aconteceu com a escrita e a matemática, cada civilização passou a copiar a ideia da outra. Registros escritos da época, como as obras de Heródoto, mencionam o uso dessas moedas que se espalharam pela Grécia Antiga e pela Pérsia, onde atualmente está o Irã. Essa invenção foi um marco, abrindo caminho para o desenvolvimento econômico e cultural de civilizações inteiras. Só que, com a moeda, surgiu um outro problema. Capítulo 3. O papel moeda. Pensa comigo. Imagine que você era um comerciante e estava realizando o fechamento do caixa após um dia movimentado na sua barraca. Os anos passam e você vai vendendo mais e fidelizando os seus clientes, passando a movimentar muito mais dinheiro. Seja para comprar mais produtos ou para lucrar com ele. É óbvio que centenas de milhares de moedas passariam pela sua venda. Vamos pensar que um belo dia você tem a maior venda da história da sua barraca. Seria uma grande alegria ter milhares de moedas
para poder guardar, certo? Errado. O trabalho está só começando. Você teria que levar para a sua casa sacos e sacos de moedas pesadas. Essa foi a realidade durante 10 séculos. Só que uma grande inovação estava por vir. No interior lá da China, os comerciantes chineses resolveram criar um sistema paralelo baseado nas moedas reais. Inicialmente, eles começaram a usar recibos de papel emitidos por uma fonte confiável, como um papel de troca por moedas de verdade. Era a invenção do papel moeda. Com o papel moeda, as transações se tornaram mais fáceis, rápidas e seguras, abrindo um novo capítulo na história do comércio global. Só que uma solução cria outro problema. Pensa comigo, se o dinheiro deixa de ser uma moeda de ouro ou de prata, um metal precioso, e passa a ser um papel, onde está o valor dele? Um papel não é um metal precioso. Você teria que viver da confiança das pessoas que uma cédula vale alguma coisa. E isso não é o bastante. E para piorar, já estávamos na Idade Média e as reservas de ouro e prata na Europa estavam cada vez menores. Capítulo 4. Os bancos. À medida que as economias cresceram, surgiu a necessidade de instituições que pudessem guardar e administrar esse dinheiro cada vez mais escasso. Na época medieval, especialmente em cidades mais desenvolvidas, surgem os primeiros bancos. Se você quer saber como um banco funciona por dentro, siga a gente que esse será um tema para o próximo vídeo. O banco tem a função de um cofre, de guardar o seu dinheiro e tê-lo à disposição na hora que você quiser tirá-lo de lá. Mas não é só isso. Além de oferecer câmbio com moedas estrangeiras, um banco, na verdade, é uma loja como outra qualquer. Mas como assim? Qual é o produto que um banco vende? Empréstimos. Eles oferecem parte do dinheiro guardado pelos correntistas na sua mão com a contrapartida de uma taxa extra na hora da devolução. Você paga mais que pegou emprestado. Qual é o nome dessa taxa? Juros. Foram os bancos que, desde a Idade Média, financiaram guerras e reconstruções de países inteiros. A principal família de banqueiros dessa época é a família Rothschild. A dinastia dos Rothschilds, de origem judaica, surgiu em Frankfurt no ano de 1744, como uma barraca de câmbio. Mayer Rothschild começou a ver sua tenda prosperar, assim como a família crescer. Em determinado momento, Mayer teve uma ideia que revolucionaria o mercado. Ele decidiu espalhar pela Europa cada um dos seus 5 filhos, criando uma rede de bancos interligada. Com mais dinheiro em caixa, eles puderam tomar grandes riscos com retornos estratosféricos. Estima-se que, na Idade Moderna, os Rothschilds detinham a maior fortuna privada do mundo e os clientes dessa família eram muitos. Eles foram capazes de financiar guerras inteiras, como o empréstimo de mais de 10 bilhões de dólares em valores atualizados
para os britânicos derrotarem Napoleão Bonaparte. E não parou por aí. Além disso, eles financiaram a Revolução Industrial, que revolucionou a forma que produzimos e consumimos bens e serviços. Mas não pense que os bancos são ganância e desigualdade. Não, os bancos têm um papel vital na sociedade. Graças aos empréstimos, a indústria e o comércio tiveram condições de investir mais e gerar retornos cada vez maiores. Basta ter condições de escolher um bom empréstimo, as taxas que cabem no seu bolso. Só que deixei um problema no ar. Pouca coisa adianta tudo isso que eu falei se esse dinheiro de papel na minha mão não valer nada. Não havia uma forma de atribuir valor a essas notas de papel. Com os metais escassos, esse problema passou a ficar cada vez mais evidente, até que os ingleses criaram uma grande solução. Capítulo 5. O Banco Central. Além dessa crise de confiança no valor da moeda, tinha um outro problema. Se um banco vive de emprestar dinheiro aos outros, significa que ele nunca tem à disposição dinheiro para todo mundo sacar de uma vez. E uma das primeiras coisas que acontecem em uma crise é todas as pessoas sacarem ao mesmo tempo. Isso é spoiler e eu vou explicar porque isso acontece mais para frente. Mais uma vez, foram os britânicos, eles mesmos, que bolaram uma solução genial. Um banco que fornecesse dinheiro aos outros bancos, além de garantir o valor de cada nota que emitisse. O nome do banco? Banco da Inglaterra. Em 1694, o governo britânico enfrentava uma grave crise financeira. O motivo era a Guerra dos 9 Anos contra a França do rei Luís XIV. O governo do rei William III, que também era rei da Holanda, precisava de 1.200.000 libras para continuar os esforços de guerra. Fundado por um grupo liderado por William Paterson, o Banco da Inglaterra foi criado para fornecer esse dinheiro ao rei. Em troca, o banco recebeu permissão do rei para emitir moeda na região de Londres. Só que esse empréstimo foi um grande sucesso em um momento crucial para o país. O Banco da Inglaterra passou a ser muito respeitado por toda a Inglaterra. Só que ainda havia um desafio: garantir que as notas emitidas pelo banco tivessem algum valor. Se uma nota não tem valor, se torna apenas uma folha de papel. E aí surgiu uma ideia. Pega a visão. O banco começou a guardar metais preciosos no cofre, principalmente ouro e prata, para garantir a troca das notas por esses metais. Ou seja, 1 libra seria o equivalente a uma quantidade de ouro. Esse fenômeno se chama conversibilidade. Graças a ela, o banco mantinha uma base sólida o bastante para que as notas tivessem valor. O padrão ouro durou quase 2 séculos. Conforme o Banco da Inglaterra se tornou respeitado, outros bancos começaram a pedir empréstimos para ele. O Banco Rural pedia a garantia do Banco da Cidade, que enfim se garantia no Banco da Inglaterra. E assim surgiu uma grande rede de bancos que se garantia no Banco da Inglaterra. Por isso, deu-se o nome de Banco Central.
E todo país tem um, só que pode acontecer que o cofre esteja vazio. Só que esse é um outro spoiler. Cenas dos próximos capítulos virão. Capítulo 6. O Brasil Colônia. Vamos cruzar o oceano e ver como foi a chegada do dinheiro no Brasil colonial. A história monetária do Brasil é marcada por várias mudanças ao longo dos anos. Logo após a entrada dos portugueses, acabaram descobrindo que a civilização indígena no Brasil, diferente de outras na América, negociava apenas por escambo. Não havia moeda e temos um tabu para quebrar por aqui. Em algum momento, seja em casa ou na escola, você ouviu falar que os portugueses enganavam os índios trocando pau-brasil por pequenos brindes, como espelhos, por exemplo? Isso não é verdade. Na grande maioria dos casos, o escambo de pau-brasil era em troca de algo que os indígenas não tinham e gostariam bastante: ferramentas de ferro. Foi através dessas ferramentas que os índios tiveram ganhos de produtividade e passaram a alimentar suas aldeias de forma melhor. Além dessas ferramentas, os indígenas passaram a usar tecidos e miçangas no seu dia a dia. Os portugueses mantinham relações políticas de amizade com certas tribos. Isso ficou muito evidente na atuação dos tupinambás ao lado dos portugueses, para expulsar os holandeses de Pernambuco em 1654. Com o fim do pau-brasil, a relação entre indígenas e portugueses azedou de vez. Os portugueses recorreram à escravização dos povos indígenas para as plantações de cana-de-açúcar. Obviamente, o processo foi marcado por muita violência. Uma dica de leitura sensacional sobre as relações comerciais entre índios e portugueses é a História da Riqueza no Brasil, do historiador Jorge Caldeira. Mais para frente, os portugueses encontraram ouro na região central do Brasil, entre Mato Grosso e Goiás, e principalmente em Minas Gerais. Era cada vez mais necessário para a coroa portuguesa o controle da riqueza que vinha do Brasil, e foi em Salvador, em 1694, que foi fundada a Casa da Moeda do Brasil. As primeiras moedas cunhadas na Casa da Moeda de Salvador foram as de ouro, mas ela também produziu moedas de prata e cobre para o dia a dia. Finalmente, o Brasil tinha uma forma confiável e prática de realizar trocas comerciais. 4 anos depois, a Casa da Moeda foi para o Rio de Janeiro. Capítulo 7. A família real. Mas o que mudou completamente a história do dinheiro no Brasil foi a chegada da família real em 1808. No final do século XVIII, a Europa era de Napoleão Bonaparte. O general francês conquistou praticamente toda a Europa continental para desespero do Império Inglês. Praticamente, porque havia um pequeno império que já tinha sido grandioso na ponta da Europa, que era grande aliado dos ingleses. Era Portugal. Como forma de tentar abalar os negócios da Inglaterra, Napoleão instaurou um boicote contra a Inglaterra, que ficou chamado de bloqueio continental. Só que, muito dependente da Inglaterra, Portugal disse não e Napoleão ordenou a invasão do país. Em 1807, diante da iminente invasão francesa, a família real portuguesa, liderada
pelo príncipe regente Dom João, decidiu fugir para o Brasil, a colônia mais rica de Portugal. A transferência da corte de navio foi uma operação complexa que envolveu cerca de 15 mil pessoas. A chegada da família real foi um marco para o Brasil. Já em 1808, Dom João VI fundou o primeiro banco do país. E eu te dou 5 segundos para você descobrir o nome. Vamos lá. É isso mesmo. Banco do Brasil, ele mesmo. O Banco do Brasil fez o que o Banco da Inglaterra já tinha feito. Centralizou as finanças, facilitou o comércio e estabilizou a economia. E introduziu o papel moeda também. Outra medida muito importante foi o fim do monopólio. Dependente do Reino Unido, a corte portuguesa abriu os portos do Brasil para o mundo, e uma terceira mudança que ajudou foi a criação do Reino Unido. Não esse Reino Unido. O Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1815, Dom João VI promoveu o Brasil à condição de reino, e isso facilitou a implementação de políticas econômicas mais eficientes e a modernização da economia brasileira. As instabilidades políticas em Portugal levaram a 2 crises. Uma em Portugal e a mais importante, uma no Brasil, que culminou no grito do Ipiranga às margens plácidas, o brado retumbante, em 7 de setembro de 1822. Capítulo 8. As milhares e milhares de moedas que o Brasil já teve. Com o Banco do Brasil, houve uma nova era para a economia brasileira. Desde 1690, quando surgiu a Casa da Moeda, o Brasil negociava em réis. Se você gosta de literatura, já deve ter lido isso em algum lugar. Você já deve ter ouvido na aula de história da tia Márcia que o Brasil tem muitas moedas diferentes na sua história. Sim, é verdade, mas os réis duraram 252 anos. Isso mesmo, imagine o Brasil em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial e em plena ditadura de Getúlio Vargas. Foi esse cenário que os réis, a moeda oficial desde a época colonial, foi substituída pelo cruzeiro. Desde a década de 50 até os anos 90, a inflação foi um grande problema na vida dos brasileiros. Para tentar amenizar a vida dos pobres, o governo criou diversas formas de atualizar os preços dos salários e bens através de índices. O problema é que esses índices, ao atualizar os preços, aceleravam a inflação. Fique neste vídeo até o final para saber como essa história terminou. Por um tempo, o cruzeiro ajudou a estabilizar a economia, mas o sonho começou a desmoronar nos anos 60, graças a um problema comum até pouco tempo na vida dos brasileiros. A inflação crescente corroía o poder de compra dos brasileiros e a moeda perdia valor rapidamente. Em 1967, a situação tornou-se insustentável e o governo decidiu implementar uma nova reforma. Assim nasceu o Cruzeiro Novo, que substituiu o Cruzeiro na proporção de 1000 para 1. Só que isso, por si só, não conteve a inflação, que continuou alta. 3 anos depois, voltamos ao cruzeiro. Durante os primeiros anos da ditadura, o Brasil chegou a pensar que, até que enfim, não seria o país do futuro. A economia subiu a taxas elevadas. Com a expansão da classe média, era um milagre econômico. Mas de onde veio tanto investimento? Como a ditadura conseguiu tanto dinheiro para investir nas empresas estatais, na Zona Franca de Manaus e na infraestrutura,
com obras como a hidrelétrica de Itaipu, por exemplo? A resposta viria anos depois, em 1973. Liderados pelo ministro Delfim Neto, a equipe econômica do governo bancava o crescimento do Brasil com muito dinheiro. Dinheiro que às vezes até não tinha, contraindo muitos empréstimos em dólar. Na década de 70, o Brasil era altamente dependente das importações de petróleo, importando cerca de 80% do petróleo que precisava. Em 71, os Estados Unidos chutam o pau da barraca e acabam com o padrão de conversibilidade do dólar-ouro. Agora, o mundo todo é baseado apenas em dólares. Em 1973, os países árabes decidiram cortar a produção de petróleo em resposta ao apoio ocidental a Israel. O preço do petróleo quadruplicou do nada no mundo inteiro. Esse aumento quebrou o Brasil. Para financiar as importações de petróleo, o Brasil ficou sem dinheiro e recorreu a mais empréstimos externos. No início dos anos 80, a dívida externa do Brasil era insustentável. E não era só isso. Lembra da inflação? Um dos fatores que mais influenciam no preço das coisas é o petróleo. A inflação explodiu, se tornando hiperinflação. Em 1986, o governo José Sarney criou uma nova moeda, o cruzado. Deu tudo errado e a inflação só subia, entre outras medidas que não deram certo, como o congelamento de preços e o calote da dívida. Sarney seguia sofrendo. Em 1989, o cruzado foi substituído pelo cruzado novo, mais uma tentativa fracassada, até que enfim chegamos naquele spoiler que eu te contei mais cedo. Capítulo 9. O Plano Collor. Brasil, 1990. Sem grana no caixa, com muitos empréstimos e uma inflação galopante, o Brasil se encontrava em uma situação crítica. Os salários eram atualizados mensalmente. As prateleiras, várias vezes em um só dia. A população não conseguia ter noção do preço das coisas. Os especuladores lucravam com a inflação que corria solta durante a madrugada. Em 1989, um novo político de uma velha família surgiu com a promessa de implementar reformas econômicas radicais para controlar a inflação e modernizar a economia brasileira. Após um segundo turno polêmico com um tal político que virou presidente depois, Fernando Collor foi eleito. Fernando Collor começou com a popularidade em alta e o apoio do Congresso. Só que no dia 16 de março isso começou a mudar. Com a ideia de conter a inflação, o governo Collor lança um plano econômico. Foi de surpresa, assim como os planos do Sarney, mas nenhum deles trouxe uma surpresa tão grande. O governo anunciou o confisco temporário de todas as contas correntes, cadernetas de poupança e outros investimentos. O saque máximo era de $1.200. Todas as contas. Imagina você, dono de um pequeno comércio com uma dívida para vencer, ou um chefe de família com dívida para pagar. Foi uma confusão que causou uma recessão econômica. Com o confisco, Collor implantou mais uma nova moeda, o Cruzeiro Novo, que valeria 1.000 cruzeiros anteriores. As últimas medidas de corte de gastos, privatizações e abertura comercial foram positivas, mas não impediram o avanço da inflação para uma população que sequer conseguia sacar o dinheiro para pagar. Collor sofreu impeachment logo depois, só que o jogo estava para virar.
Capítulo 10. O Plano Real. O vice de Collor era Itamar Franco, que sofreu para conseguir encontrar um ministro da Fazenda. Depois de vários nomes, Itamar escolheu o então ministro de Relações Exteriores, um sociólogo, para o cargo, Fernando Henrique Cardoso. A equipe do FHC logo percebeu um grande erro dos planos anteriores. Eles não eram graduais. Em vez de mudar tudo de um dia para o outro, o novo plano, que na época era chamado de Plano FHC, seria dividido em 3 fases. O Programa de Ação Imediata foi o primeiro passo. Privatizações, corte de gastos e, principalmente, cortes no repasse a estados e municípios. Isso forçava os estados a também cortar gastos. A segunda etapa foi a divisão da moeda em 2. O Brasil teve 2 moedas ao mesmo tempo. O quê? Como assim? Nossa moeda toma 2 formas. Uma da porta do banco para fora, o papel moeda, e uma da porta do banco para dentro. Os bancos têm uma outra forma de transferir dinheiro, a moeda escritural. Da porta do banco para fora, com o papel moeda que a gente usa na rua, FHC criou o Cruzeiro Real. Ela funcionava como as anteriores, cortando zeros para conter a inflação. Só que da porta do banco para dentro, ou seja, naquele fluxo de empréstimos entre os bancos que já contei, surgiu uma outra moeda, a URV, Unidade Real de Valor. Os salários e benefícios passaram a obedecer à URV. No dia 30 de junho de 1994, a última fase do plano aconteceu. A URV saiu dos bancos e do governo e ganhou as ruas. Nasceu o real, a nossa moeda até hoje. Essa progressão na adoção da moeda conseguiu finalmente derrotar a hiperinflação. E informação que importa e educação que faz toda a diferença são especialidades da Atom. Aqui nós formamos traders e empreendedores que, acima de tudo, cuidam de dinheiro como ninguém. Traders que cuidam do meu dinheiro também. Afinal, somos a maior mesa de traders da América Latina, formada por pessoas assim como você, que tem a coragem para começar e a garra para conquistar. Na mesa da Atom, oferecemos até 90% dos lucros aos nossos traders. E temos uma grande vantagem. O nosso processo seletivo é aberto a todos. Isso mesmo, todos que querem ser traders de sucesso podem se juntar à Atom e serem bem-sucedidos nesse mercado concorrido e desafiador, mas que vale cada centavo. Criamos um método vencedor, o Legacy Trader, que leva pessoas do zero ao sucesso no mercado com ganhos consistentes no day trade. Nós confiamos tanto no Legacy que, se você seguir o passo a passo e não passar na nossa avaliação, devolveremos todo o seu investimento. Garanta sua vaga no Legacy Trader agora, no link da descrição deste vídeo. Capítulo 11. O Brasil de hoje. Nos anos 2000, o Brasil começou a abraçar a era digital. Os cartões de crédito e débito se tornaram comuns, trazendo conveniência e segurança às transações. Você se lembra da primeira vez que você usou um cartão ao invés de dinheiro vivo? Foi uma mudança e tanto. Mas a revolução não parou por aí. O Brasil finalmente teve um bom momento econômico nos anos 2000,
Com isso, nosso Banco Central conseguiu trazer muitos dólares para o cofre. Em 2020, o Banco Central lançou o Pix, um sistema de pagamentos instantâneo que transformou nossa forma de lidar com dinheiro. Agora, pagamentos e transferências são feitos em segundos, a qualquer hora e dia da semana. As moedas digitais, mais conhecidas como criptomoedas, trouxeram a promessa de um sistema financeiro descentralizado. Apesar da sua grande volatilidade, não podemos negar que o mundo atual caminha para o uso cada vez mais comum das moedas digitais. Ainda estamos apenas começando a explorar as possibilidades do futuro digital. E aí, gostou dessa viagem pela história do dinheiro? Deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer com o dinheiro nos próximos anos e como serão feitas as transações financeiras. Se você achou isso interessante, curta o vídeo e siga o nosso perfil para mais histórias incríveis sobre economia, história e curiosidades. Até a próxima!